Será possível afirmar, meu Deus, que o mundo dos fios está por um fio? Bom, o mundo da internet tem se tornado cada vez mais independente dos cabos. Há pouco mais de 10 anos, a nossa conexão era por fios e precisávamos escolher entre falar ao telefone ou MSN. Lembra? Hoje, ao invés de ouvirmos esse som aí, nós recebemos ou fazemos a pergunta: aqui tem Wi-Fi? Pois é, a conexão está no ar, gente. Essa transformação vem acontecendo dentro das casas, restaurantes, shopping centers. Mas por que então as ruas continuam sendo abarrotadas por esse amontoado de fios? Diferente dos cabos facilmente substituídos, os fios que a gente vê espalhados pelos postes das cidades, muitas vezes enrolados, arrebentados e acumulados, carregam eletricidade e sinais de telefonia e internet. Hoje, nós utilizamos em quase tudo, no chuveiro, no fogão, computadores e celulares. Em algum momento, tudo precisa ser conectado à tomada. Ao certo, ainda não sabemos quando teremos o mundo livre dos fios. Mas até lá, nós precisamos buscar alternativas para um bom convívio com eles, de forma que não atrapalhe a nossa segurança e não atrapalhe também a segurança daquilo que a gente pode chamar de floresta urbana. Aliás, você sabe o que é isso? Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. O conceito da floresta urbana, ela existe, é o conjunto de árvores existentes na cidade e no seu entorno. E quando a gente fala todas as árvores, desde uma mata, os diferentes tipos de matas que existem nas cidades, na beira de córrego ou num parque, as árvores isoladas nas casas, as árvores dos logradouros públicos, enfim, todo esse conjunto das árvores existentes e na periferia, já saindo um pouco da cidade também. Esse é a floresta urbana. Aí cabe a gente ter uma boa política urbana para desenvolver da melhor forma possível ou preservá-la da melhor maneira. Com o crescimento das cidades, a construção de novos edifícios e, por consequência, a instalação de novas redes de energia, manter a vegetação é um desafio, porque não aparece no tal do planejamento e quando aparece, alguém dentro do processo resolve esquecer. As redes aéreas prejudicam o crescimento das árvores que, em contrapartida, atrapalham a instalação dos fios. Em 2012, foram registrados 818 acidentes, que geraram 293 mortes em decorrência de fios soltos e pendurados. Há quem diga que, para evitar acidentes como esses e problemas com corte de energia em dias de chuva, quedas de árvores e rompimentos de fios, a alternativa seria investir na rede subterrânea. Dessa forma, os cabos não deixariam de existir, mas ao invés de estarem acima de nossas cabeças, eles viriam parar bem abaixo de nossos pés. A rede aérea ela possui um custo muito inferior e uma facilidade na detecção de defeitos. Então, ela é a mais difundida no país. A rede subterrânea é muito cara e o custo de manutenção dela também é muito superior ao da rede aérea. Então, ela é a mais escolhida por causa disso. Hoje, em algumas avenidas, ruas e praças dos centros urbanos brasileiros, a rede aérea já foi substituída pela rede subterrânea, como na Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e também na Avenida Paulista, em São Paulo. E como diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. A rede subterrânea tem sim muito mais vantagens que a rede aérea. Mas se não houver planejamento, gente, a chance de trocarmos 6 por meia dúzia é muito grande. Não é novidade para ninguém que a maioria das cidades brasileiras cresceu sem planejamento urbano, tanto acima quanto abaixo do solo. Mas com energia elétrica não se brinca. O cuidado na instalação desses fios precisa ser redobrado. Em 2010, a Cidade Maravilhosa não recebeu destaque por suas belas praias, mas sim por explosões em seus bueiros. O
O Rio tem muito mais redes subterrâneas que qualquer outra cidade brasileira. Mas a terceirização do serviço e a falta de manutenção fez com que 27 explosões com pelo menos 13 feridos fossem registradas a partir de 2010. E isso é mais comum do que parece. E não acontece apenas no Brasil, não. Em 2004, a explosão de um transformador no subsolo de Nova York provocou chamas nos bueiros na 8ª Avenida, bem no horário de pico. Além disso, o fato de serem enterrados não quer dizer que não geram nenhum tipo de consequência para a vegetação. Se as redes aéreas dividem espaço com a copa das árvores, a rede subterrânea, por outro lado, pode atrapalhar o desenvolvimento das raízes. Tem a avenida em São Paulo que foi enterrada a rede elétrica e os cabos ficaram todos na calçada, paralelo, tomando a calçada inteira. Então você fica sem espaço para a raiz se desenvolver. Então você tem que ter um planejamento como enterrar essa fiação na calçada para você também ter o espaço para a raiz se desenvolver. Senão você gasta fortuna e não tem o benefício para a árvore depois. A rede subterrânea é muito mais cara. Segundo uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela pode custar, em média, 20 vezes mais que a rede convencional. Não dá mais para a gente imaginar uma cidade sem energia elétrica, sem geladeira, telefone, internet, TV, celular. Mas dá para imaginar uma cidade sem árvores? Essa já é, gente, a realidade de alguns centros urbanos. O que muitas vezes a gente acaba esquecendo é que a poluição do ar e o aquecimento global são sim uma ameaça à nossa sobrevivência. E a vegetação nas cidades tem que ser uma prioridade tanto quanto a geração de energia. Aqui, postes e cabos acabam disputando lugar com as árvores, colocando em risco a vegetação. Mas será que nós precisamos escolher entre um e outro? E por que arborizar então? As árvores ajudam a absorver a água das chuvas mais rápido, ajudam no controle da temperatura e da umidade do ar, fazem aquela sombra fresca em meio a tantos prédios, abrigam uma infinidade de seres vivos, diminuem a poluição do ar, capturam gás carbônico da atmosfera, um dos responsáveis pelo efeito estufa, e utilizam na sua formação e também trazem bem-estar psicológico. A árvore não é só estética, né? Ela vai melhorar a saúde da cidade como um todo, a questão das enchentes, a velocidade. Quando chove, não é só o solo permeável que infiltra a água e melhora na enchente. A árvore ela segura a chuva, ela diminui a velocidade de escoamento. Esse é o grande X. São duas coisas no mesmo espaço, né? Então é um desafio físico e também político, né? E da população. A gente tem que pensar como sociedade ou como gestor público, como que a gente vai encarar esse problema geral? Quem vai ter prioridade? Como os dois vão conviver? A gente quer uma cidade cheia de cabo, interferindo na vegetação. Quer ver? Qual é a prioridade? A luz é super importante para todos, e não só a luz, né? Toda a rede de cabos que passa lá, de telefonia, de internet, né? Então, isso é uma decisão importante que tem que ser tomada. É preciso um desenvolvimento de novas políticas públicas que analisem os custos-benefícios das estratégias e suas vantagens e desvantagens. Sem isso, tanto a vegetação quanto a rede elétrica estarão comprometidas. A gente não tem um planejamento do crescimento da arborização. Isso é um grande problema, né? Mas a arborização é muito importante para o nosso sistema, né? Para a própria qualidade de vida das pessoas, para a biodiversidade, ela influencia muito no clima. Então, ela tem que ter e tem que coexistir com a rede elétrica, que também tem a sua função na sociedade. Mas do jeito que está hoje, ela não é bem planejada. Então, a gente tem que acabar fazendo a manutenção da maneira correta, se planejando para fazer a obra sem interferir na arborização.
Além das calçadas impróprias e da falta de espaço, existe um outro fator que prejudica o desenvolvimento da vegetação nas cidades: a poda. Talvez você não tenha notado, mas árvores próximas a pistas e avenidas e, por consequência, próximas a redes de eletricidade, vêm recebendo uma poda diferenciada. Essa nova maneira, se não for feita corretamente, pode causar deformidade nas árvores, atraindo doenças aos troncos e instabilidade. Então você tem a poda da forma adequada, como o local de fazer o corte, a incisão, como que você trabalha disso. E outra forma, que época do ano, quando que você vai fazer, o formato que você vai deixar a árvore, e pode ficar desequilibrado. Hoje já tem diversos manuais, o próprio São Paulo tem manual de poda, né, de arborização, que indica como fazer, tem técnica para isso. Só que quando você tem uma árvore muito grande e a rede ali, é difícil você ter um bom resultado. Quando você planta uma muda nova e já tem a fiação e você vai conduzindo ela com as podas adequadas, o resultado final é muito melhor do que uma árvore grande e você faz uma poda brusca. Pensando onde ela vai ser plantada, se é numa calçada, se não é, como você conduz ela para quando chegar próximo da rede elétrica. A SEB, ela possui planos de manutenção. Esses planos fazem a poda de maneira preventiva, quando a árvore está chegando próximo à rede elétrica, e também em casos corretivos, onde a gente não teve o fôlego de passar antes e verificar o problema, ou seja, já está tocando na rede, a SEB vai lá e faz a poda. São profissionais altamente qualificados, eles são eletricistas, eles são treinados também pela própria SEB, eles são eletricistas que trabalham muitas vezes em linha viva, ou seja, a gente não desenergiza o cliente para trabalhar. Então, são profissionais altamente capacitados, não é qualquer um que pode trabalhar com esse tipo de serviço. E ainda tem um treinamento de poda, para a pessoa saber fazer a poda da maneira correta, para não prejudicar a árvore. Mas a mudança não deve partir apenas da prefeitura da nossa região, viu? Nós, enquanto sociedade, devemos nos responsabilizar e contribuir, sim, por essa transformação. Depende do ponto da região da cidade, a população tem um nível de conhecimento. Então, se você faz uma poda, alguém tem a denúncia, eles criticam, eles cobram e não querem que corta nada e poda nada. Já tem outras regiões da cidade que eles exigem a poda e o corte. Então, é um perfil diferente. E também é o conhecimento diferente. Não que não esteja certo ou errado, mas você tem que ter essa educação ambiental para todos. Educação ambiental é a palavra-chave. Por isso, antes de mais nada, nós precisamos entender apenas uma coisa. Este lugar que hoje é uma cidade, um dia foi uma floresta. Inverter essa lógica faz com que as árvores sejam interpretadas como invasoras de um espaço que é originário delas. Essa falta de reflexão faz aumentar ainda mais os crimes ambientais por podas clandestinas e corte ilegal de árvores. Muitas das podas irregulares não são por construções. Tem o corte e a poda, que é por causa de uma construção, que a pessoa realmente está fazendo um crime, e muitas outras é por demora do órgão público, e a pessoa quer resolver. Em muitas regiões, a pessoa que chega cansada do trabalho e a calha dela está cheia de folha. E ela tem que subir no telhado, limpar a calha, porque senão vai dar prejuízo na casa dela. E ela culpa a árvore, sendo que é uma questão de limpeza. Então a gente tem que manter a árvore, nós temos alguns trabalhos com as árvores, sim, mas os benefícios são muito maiores. É possível dizer que as árvores só atrapalham se não houver o planejamento. Estados Unidos, Canadá e outros países desenvolvidos são exemplos de uma convivência sadia entre os seres humanos e a vegetação. É preciso a gente fazer um planejamento tanto da nossa urbanização como um todo. Todas as empresas que estão envolvidas nesse crescimento urbano, nessa manutenção urbana, estarem sempre conversando para que não tenham problemas de conflitos da rede aérea, rede elétrica, com a urbanização. Então, passa por um bom planejamento. É muito interessante também você ter um plano diretor, um plano nacional de arborização urbana, porque ele dita as regras gerais para o país inteiro, e aí cada cidade você tem a sua especificidade, né? As suas características, e você tem o seu plano diretor. Cidades pequenas que tenham apenas 1 ou 2 técnicos responsáveis pelo setor,
é mais fácil eles conseguirem se organizar e fazer. Agora, São Paulo, 31 subprefeituras. Se cada técnico fizer uma coisa da sua cabeça, como que fica? Então é muito importante, é fundamental o plano diretor de arborização urbana para cada município e o plano nacional da arborização. Nós precisamos entender que todo corte de árvore deve ser compensado. Isso não traz benefícios apenas ao meio ambiente, mas também nos proporciona muita qualidade de vida. Principalmente em São Paulo, qualquer árvore que você retira, você é obrigado a compensar. E vai muito do motivo. Se você, no caso, por uma rede elétrica, se você corta uma árvore, você vai ter que plantar outra no local ou mais próximo possível. Se o motivo do corte for uma edificação, o cálculo pode aumentar muito e depende da localização de onde a árvore está, se ela é nativa, se ela é exótica. Chega a caso, chega a 400 árvores para uma cortada. Se é uma edificação, for uma árvore em extinção, se estiver em área de preservação permanente, dependendo do diâmetro da árvore. E aí volta uma outra discussão. Algumas concessionárias elétricas querem plantar uma árvore de pequeno porte para que ela nunca atinja a copa e aí a manutenção fica mais barata, não é necessário tantas podas, não vai ter tanta interrupção da energia, porém a gente vai ter uma quantidade menor de área verde, que é o que traz benefícios para nós. Então é importante tentar trabalhar com a árvore do maior porte possível, dentro das limitações, tamanho de calçada, recuo, a rede elétrica. Por muito tempo, nós acreditamos que o meio ambiente, com toda a sua biodiversidade, árvores e animais, fossem um empecilho, atrapalhasse o tal do crescimento, da modernização, da urbanização. Isso não é verdade, gente. É perfeitamente possível ter uma cidade, um centro urbano que tenha uma floresta urbana, que não descarte as suas árvores. Para isso, precisamos aplicar uma coisa que sempre falamos aqui no programa Biosfera, que é planejamento. As cidades precisam ser planejadas. Vamos ficar atentos a isso. Nós, como pessoas que estamos vivendo nas cidades, nós precisamos cobrar das pessoas que planejam as cidades, mas também fazer a nossa parte. Combinado assim? Tchau, até a próxima edição do programa.